Vamos falar dos desdobramentos, né, geopolíticos, econômicos, sociais, religiosos, né, proféticos, do conflito entre Estados Unidos / Israel versus Irã. O que está acontecendo agora? O que a gente pode trazer, o que eu posso trazer de updates para vocês e também de reflexão acerca de análise profética e geopolítica. É o que eu vou comentar com vocês aqui. Nestes momentos de maiores conflitos e instabilidades regionais ou globais, a gente se volta para a profecia. A gente precisa amadurecer nessa questão, que é não apreciar a escatologia somente quando há algum evento disruptivo, quando há alguma crise, mas apreciarmos o estudo da escatologia, apreciarmos a escatologia como quem entende que é o anúncio prévio da restauração de todas as coisas. E quando a gente vai ganhando amor e expertise na análise da escatologia, a gente começa a entender o propósito da mesma, porque são muitos símbolos, né? São muitas metáforas, linguagem exagerada, profecia parcialmente cumprida na história, ou seja, no passado, e que vai se cumprir plenamente no futuro e pode estar em desdobramento na atualidade. Então nós devemos ter apreço pelo estudo da escatologia, porque é a redenção de todas as coisas, né? Para quem está de fora, para quem não conhece a Deus, não ama a sua palavra, vê muito barulho e se assusta. É igual Jael no pé da montanha querendo ouvir a voz de Deus, falar com Deus face a face como Moisés falava. Por não ter intimidade, a montanha tremeu, era som de buzina, era barulho e eles temeram a morte. Então, para aqueles que são habituados, que se acostumaram a buscar em Deus as revelações, é porque encostam a cabeça no peito, né? É assim que Deus deu a revelação para João em Pátimos, porque João encostava a cabeça no peito de Jesus e a ele Jesus deu a revelação das profecias do fim dos tempos, né? Da restauração de todas as coisas. Então, eu estou falando para vocês, se nós ficarmos fazendo escatologia de jornal, nós vamos cada vez mais e mais alimentar a ansiedade, né? Avolumar os questionamentos e ficar bicando em fontes sensacionalistas que cometem erros hermenêuticos crassos. Então, a gente não pode fazer isso. A gente tem que ter um pouquinho de cuidado para entender a Bíblia Sagrada, amar a Deus e compreendermos em profundidade a hermenêutica bíblica, senão a gente acaba vacilando. Vamos lá então. Eu vou começar, meus irmãos, nesse vídeo eu não vou esticá-lo, tá? Então eu vou começar isso aqui com vocês explicando um pouco do que está acontecendo em termos de atualização. O que foi que aconteceu no dia de hoje, né? Bom, então primeiro nós temos que perceber que o conflito ele ganhou mais contornos de dramaticidade, porque agora há um certo vácuo de poder na hierarquia dos ayatolás. Eu coloquei aqui um certo porque já existe uma figura que foi colocada como interina, né? Um interino, aí um líder interino no regime dos ayatolás, que no caso é o Ali Reza Araf. O Ali Reza Araf, então, ele se tornou o líder interino supremo do Irã, uma vez que o ataque israelense e norte-americano, e está cada vez mais e mais clara a informação de que os Estados Unidos utilizaram armas bem poderosas, e até uma peça de propaganda que foi feita os Estados Unidos mostrando o seu bombardeio B-2, que carrega ogiva com capacidade de 1 tonelada, né, que só são detonados depois de perfurar o solo. E Israel provou que a sua capacidade de infiltração com o serviço secreto é descomunal. É descomunal. Não sei se você vai recordar, eu tô com um pouquinho de sinusite, então vai dar um pouquinho de tosse aqui, peço desculpas a vocês, bebo água, tá tudo certo. Não sei se vocês lembram daquele episódio do ano passado, se não falha a minha memória, em que Israel detonou os pagers, o BIP, pagers do Hezbollah, de modo sincronizado. Lembra disso? Os caras criaram empresa de fachada de produção de pagers, só para que os mesmos chegassem até o Hezbollah e na hora certa apertaram o botão vermelho, pum! E os pagers explodiram. Foi um número significativo de extremistas do Hezbollah que foram de arrasta. Lembra disso? Então a capacidade de infiltração, né, do mimetismo secreto israelense é surreal. E mostra também a fragilidade
a fragilidade do serviço de contra-inteligência iraniana. Porque minutos depois do bombardeio, Israel já tinha foto do Ayatollah. Já tinha foto do Ayatollah. E ali a residência dele foi pelos ares, levando consigo, né, a residência, não, é o cage dele, o local de inteligência onde eles estavam, foi pelos ares. E logo depois tinha homem em solo, tirando foto e mandando a foto para o governo norte-americano. E o governo norte-americano ventilou. Trump, horas depois, veio a público dizendo que a matéria da NBC e a matéria da Fox News parecia verdadeira, sobre, né, o líder supremo do Irã ter ido. Ou seja, o que os portais israelenses estavam confirmando, depois a mídia ocidental veio e confirmou de fato. Eles eliminaram não só o líder supremo do Irã, mas toda uma cadeia de comando por infiltração. Então o que está acontecendo agora é que esta lacuna ainda está, né, assim, aquele barulho no Irã, né? Mas já foi previamente preenchida por um interino. Significa que ainda há muita confusão na cadeia de comando. Tanto que restou ao Irã, restou à Guarda Revolucionária Iraniana, o bombardeio deliberado aos países que têm base norte-americana, né? Bahrein, Emirados Árabes, foi Catar, saíram bombardeando todo mundo. Me pareceu que foi aquela estratégia da barata voa, né? Pá, 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 sai disparando, em quem pegar, pegou. Então o Oriente Médio, eu vejo que ele não vai ser pacificado em um período curto. Eu vejo que isso vai demandar tempo, né? E se alguém me perguntasse, você aconselha viagem para Israel, para, sei lá, para aquela região, para países do Golfo? Eu não aconselho, eu não iria. Eu não iria. Porque, por exemplo, embaixada norte-americana em outros países estão sendo atacadas. Embaixadas. Paquistão e por aí vai. Estão sendo atacadas. Ou seja, a região vai ficar instável. O que Trump queria era, antes do mercado de petróleo abrir, ele vai lá, bombardeia, elimina o líder, sai e mostra para o mundo que ele é o salvador da pátria, né? E o time disso é perfeito. O time disso é perfeito, né? Então, o eixo Epstein agiu perfeitamente. Pá! Vamos tirar a atenção do mundo. Não estou dizendo que destruir o trono dos ayatolás não seja um processo necessário. Eu não estou aprovando, só estou falando que não seja um processo necessário para construir a tal da paz no Oriente Médio, a solução de 2 estados, a reconstrução de Gaza, acabar com as guerras de proxy do Irã, né? Via Hezbollah, via Houthis do Iêmen, via Hamas, via grupo radical do Irã, grupo radical na Síria, ali na parte do Kurdistão. Não estou falando que não era necessário, mas também vejo que este momento agora é uma janela oportuna para esta derrubada do trono dos ayatolás, do regime dos ayatolás, né? Do regime radical dos ayatolás. Não houve na história, depois da Primavera Árabe, não houve na história uma janela de tempo, de oportunidade como essa. Tanto que calma, eu vou chegar lá, não perdi o fio não, tá? Tanto que o Mossad e a CIA, né, juntamente com os seus infiltrados em loco, estão disparando mensagens no rádio, mensagens na TV, mensagens por celular, para que o povo do Irã se levante. Inclusive, eles estão enviando mensagens, o Mossad envia mensagens, né, na linguagem dos iranianos, falando para que eles peguem armas, para lutar contra o regime. Só que, aqui está o fio, o regime não vai ser derrubado assim tão facilmente. Não vai ser derrubado assim tão facilmente. Eu vejo uma guerra sangrenta, como já é. Eu vejo muitos movimentos, muitas intervenções, e outras regiões podem ser arrastadas para essa batalha, né? Para esse levante. Neste momento, nesse barata voa, né, que estão disparando míssil para tudo quanto é lado, até, né, o Reino Unido, na sua base no Chipre, o seu consulado no Chipre, também foi alvejado por drone iraniano, né? Assim como as bases norte-americanas, os parceiros norte-americanos no Golfo. Aqui, o que o Trump fez? Antes do mercado abrir, vou lá, pum, ação cirúrgica, típica do Trump. Mercado abriu, tem um problema. Estreito de Hormuz. O Trump disse que já afundou 9 navios navais, né? Perdão, gente. 9 navios da Marinha iraniana. Ele afundou 9 navios. Só que o Irã tem muitas surpresas, tem muitas armas hipersônicas. O Irã não parou de disparar mísseis. Olha quantos mísseis caíram em Tel Aviv.
quantos mísseis caíram no Catar. O Irã não vai parar. Nesse momento, 27 bases foram alvejadas. Bases dos Estados Unidos na região. Ou países que têm relação direta com os Estados Unidos, abrigando seus militares em qualquer ação do mesmo. Ou seja, o regime dos ayatollahs não está caindo sozinho, está disparando. Não está caindo em silêncio, melhor dizendo. Está disparando. Então eu vejo uma disparada no preço do petróleo, eu vejo uma instabilidade regional crescendo nos próximos dias, eu vejo um cenário aqui de muito tumulto, de muita convulsão. E convulsão é a palavra certa para a gente mudar aqui a pauta, que é a convulsão social. Agora vem o estágio 2, que é a convulsão social, que é usar quinta coluna, é usar levante, insurreições, rebeldia contra o regime. Tá? Os Estados Unidos e as forças de Israel destruíram a capacidade de comunicação do Irã, destruindo torres de rádio e por aí vai. Então agora, né, a comunicação está sendo feita como arma de guerra, e tem muita guerra psicológica agora, né, se juntar aos norte-americanos, se juntar às forças israelenses, tá? Nessa guerra, nesse levante contra o governo do Irã, o regime do Irã. Agora vamos pensar aqui no seguinte, Pastor Rafael, eu tenho visto, talvez você esteja dizendo, eu tenho visto algumas pessoas utilizarem texto de Jeremias falando sobre a quebra do arco de Elão. E Elão é onde é hoje o Irã. Então, esse ataque hoje, essa eliminação do trono de Elão e Deus estabelecendo o seu trono, não foi esta ação militar, esta guerra agora? Vamos lá. Agora você entende a minha introdução sobre a hermenêutica, sobre o cuidado da profecia, etc. Bom, nós temos que entender que quando Jesus falou sobre guerras e rumores de guerra, ele não foi específico, foi generalista. Então, o tempo da sua vinda não seria um tempo silencioso, mas seria um tempo de apatia espiritual. Porque o amor de muitos ia se esfriar pelo avanço da iniquidade. Por causa do espírito do anticristo operando no mundo, as pessoas seriam indiferentes, ou seja, haveria muito caos no mundo, mas as pessoas seriam indiferentes. Mas não seria um tempo de silêncio, seria um tempo de apatia espiritual. Ok. Vejam, Jesus não foi específico, ele foi generalista, ou seja, o sistema ruiria a cada dia. O mundo estaria instável a cada dia. A natureza iria gemer a cada dia. Então aqui não há um elemento específico sobre o bombardeio no Irã, o bombardeio em determinado lugar, guerra em determinado... São guerras e rumores. Então a profecia bíblica, ela dá essa amplitude para que nós, a igreja do Senhor Jesus, que compomos esse corpo espiritual de Cristo, possamos olhar para estes eventos e entendermos que estes eventos anunciam as contrações das dores de parto. Tá? Mas sobre o texto de Jeremias, específico é o texto de Jeremias, capítulo 49, do versículo 34 até o versículo 39. Eu preciso ler. Vamos lá. Palavra do Senhor que veio ao profeta Jeremias a respeito de Elão, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá. Zedequias, né? Jeremias está profetizando e dando referência a quem está no trono em Judá. E diz assim o Senhor dos Exércitos: eis que quebrarei o arco de Elão. Arco de Elão, que é o seguinte, o Elão, estou colocando um mapinha agora aqui para vocês. O Elão é a região que foi incorporada pelo Império Persa, pelo povo persa. O Elão ficava a leste da Mesopotâmia, só para você ter noção, se posicionar aqui no tempo. Tá? E no período em que Jeremias está profetizando, Elão era uma região muito forte, com muitos guerreiros. E essa região se orgulhava da sua habilidade com o arco, com a guerra, com o seu poderio militar. Elão, ou Elan, é onde estava o trono de um povo habilidoso com a guerra, com um exército forte. E Deus está usando a boca do profeta Jeremias, dizendo o seguinte: eu vou obliterar sua capacidade militar. Quem? O povo de Elão. O povo de Elão é quem hoje, pastor Rafael? O povo de Elão é hoje a parte sul do Irã.
Depois, Elão foi absorvido pela Pérsia, depois aquela área, a região toda ali, norte e sul, ficou conhecida como Medopérsia. Os medos e os persas compuseram um império muito poderoso, Medopérsia, tá? Mas a profecia de Jeremias está falando sobre este reino de Elam, ou Elão, que por associação direta, hoje é parte do Irã. Não é o Irã em sua plenitude, mas é parte do Irã. Então esse Elão foi absorvido pelos persas. Depois, futuramente, virou Medo-Pérsia. Deus está dizendo que quebraria o arco deles, que destruiria a fonte de seu poder, que era a sua capacidade militar. Então, para a gente não errar em anacronismo hermenêutico, a gente precisa entender o seguinte: isso aqui já aconteceu na história? Já. Jeremias está se referindo, Deus está avisando que usaria a Babilônia através de Nabucodonosor II, que invadiria a região de Elão e destruiria o seu reino, quebraria o seu poder militar. Pastor Rafael, isso aconteceu? Pimba, isso aconteceu. Tá? E aí, então a profecia se cumpriu no decorrer da história. Agora vem outras questões, calma. Trarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 cantos da terra e os dispersarei na direção de todos esses ventos. Sim, esse povo de Elão foi disperso quando a Pérsia conquistou essa região, quando eles foram absorvidos pela Pérsia, depois Medo-Pérsia. Se espalharam, tá? Se misturaram. 37. Farei com que o povo de Elão trema diante dos seus inimigos e dos que querem matá-los. Aqui. Farei vir sobre os elamitas o mal, o furor da minha ira, diz o Senhor. E enviarei a espada após eles, até que os tenha destruído. 38. Agora vem a parte que abre margem para uma questão profética futura. Porei o meu trono em Elão, e destruirei dali o rei e os oficiais, diz o Senhor. Porém, o meu trono em Elão não significa que Israel destruindo o rei, no caso o Ayatolá, e seus oficiais que foram destruídos, significa que Deus está colocando o seu trono. Não significa isso, tá? Não significa. Isso aqui aconteceu. Deus colocar o seu trono significa que o propósito pelo qual ele se levantou se cumpriu. Ou seja, a sua palavra foi estabelecida. Onde que o trono de Deus se estabelece? Hoje, através da Igreja de Cristo. Porque isso aqui aconteceu na história, se cumpriu plenamente na história. Eu sei que a profecia ela é analepse, né? Às vezes se cumpriu e volta a se cumprir. Se cumpriu parcialmente e se cumpre plenamente no futuro. Então, sendo responsável, estou dando os 2 aspectos para vocês. Só que vem um detalhe aqui. Mas nos últimos dias mudarei a sorte de Elão, diz o Senhor. Aqui tem uma expressão, nos últimos dias. Isso significa o quê? Antes da vinda do Senhor, nos últimos dias, ele será tão misericordioso que ele, além de destruir o trono do mal, ele oferece a redenção para o povo que era oprimido. Ele oferece a redenção. Então, nos últimos dias, ele estabeleceu o seu trono, é que ele tem o cetro das nações. Ele é poderoso sobre os reis da terra. Ele é rei sobre os reis da terra. Juiz sobre os juízes da terra. Então, é ele que estabelece, ele que derruba tronos. Então, ele, nos últimos dias, mudar a sorte, é mudar a história, mudar o rumo do povo de Elão. Ou seja, ele vai permitir que o povo se incline ao arrependimento. E isso, sim, tem uma característica profética. Então, o que estou dizendo a vocês aqui, por mais que algumas pessoas forcem a barra, eu não vejo esse texto como o cumprimento agora, né, deste ataque de Israel. O que eu vejo em termos de análise geopolítica e profecia? Agora vem sim. O que eu vejo? O que eu vejo é que existe uma força global que deseja a construção, a realidade de 2 estados e a construção do 3º templo. É uma força muito grande que opera nas sombras de Washington e nas sombras do Knesset. Eles são poderosos, atuam com as monarquias do Golfo, com o Principado do Golfo, com as 7 cabeças do Golfo, criam conselhos de paz promovendo guerra. Esses homens estão trabalhando
para a reconstrução de Gaza, para criar um modelo da paz mundial, da paz aparente mundial. Tessalonicenses, texto profético do apóstolo Paulo. Então eu vejo sim nisso um movimento profético. Um movimento profético muito forte. Depois da mudança do regime dos ayatolás, mudança do regime eu vou colocar, ser mais preciso, tá, na informação. Depois do enfraquecimento do regime iraniano, o enfraquecimento mesmo, eles vão começar com a solução de 2 estados, eles vão começar com a restauração de Gaza, estabelecendo um modelo de paz mundial. Não aconteceria isso se o Irã continuasse gozando de plenos poderes. Pastor, não seria Gog e Magog? Vocês, eu sou pós-tribulacionista, então assim como os teólogos da patrística, ninguém era pré-tribulacionista. Ninguém. Os pais da igreja, ninguém era pré-tribulacionista. Eu também não sou pré-tribulacionista, não vejo este padrão. Não vejo Jesus voltando em silêncio. Não vejo Jesus voltando sem aviso prévio. Vai ter sinais no céu, vai ter sinais no sol, vai ter sinais na terra, vai ter sinais na natureza. A igreja estará guardada. O próprio Senhor Jesus disse que depois da tribulação daqueles dias, o apóstolo Paulo falou que depois da apostasia, da revelação do homem da iniquidade, virá o dia do Senhor. Então assim, eu não vejo esse padrão. Logo, eu não vejo que é Gog e Magog. Não vejo. Eu vejo que é o arranjo, é a preparação para o que Ezequiel anunciou. E se Rússia e China entrarem em defesa do Irã por causa de seus interesses regionais, petrolíferos, minerais, militares, né? Aí sim, ou por ordem mundial, nós estamos falando da Terceira Guerra Mundial, estamos falando sim de um pré-Gog e Magog. Se essas nações entrarem nisso, mas não entrarão agora, segundo a minha análise, posso estar errado, mas segundo a minha análise, não entrarão. Então eu não vejo como Gog e Magog, tampouco eu vejo, porque estaria errado, tampouco eu vejo que Jesus vai voltar a qualquer momento. Jesus não vai voltar a qualquer momento. Jesus vai voltar depois dos 7 anos da tribulação. Jesus vai voltar depois da grande tribulação, segundo a minha concepção e segundo muitos outros analistas, teólogos e a própria Bíblia Sagrada eu vejo esse padrão. Mas eu entendo, respeito qualquer pessoa que seja pré-tribulacionista e vê esse evento como uma ruptura, né? A captura, vai ficar só a roupinha, vai todo mundo sumir, né, a lá deixados para trás, né? E isso, lembrando que essa é uma tese de um bispo do século XIX, um bispo católico. Então assim, se nós olharmos para a patrística, nenhum deles eram pré-tribulacionistas. Todos eram pós-tribulacionistas e alguns, depois ali da fusão igreja-estado, alguns eram mid, alguns, pouquíssimos, tá? Davam margem a essa interpretação, mas não falavam com muita clareza. Mas, se a gente lê a patrística, a gente vê isso. E se a gente lê a Bíblia falando com clareza, Paulo escrevendo aos Coríntios, está falando muito claro sobre depois da tribulação. Bom, meus irmãos, espero ter sido claro com vocês, coerente com vocês. Espero ter dado informações suficientes para vocês. Não vou estender mais, deixo este papo um pouco para os outros vídeos e eu vou dando atualizações. Se vocês quiserem estudar mais sobre geopolítica do Oriente Médio, escatologia, é só ir no Abaplay. Lá tem muito curso para vocês, tem muita aula, tem muita análise boa. O link está bem aqui embaixo. Um abraço, tchau, tchau.